Antes de entrarmos aqui diretamente no nosso tema inicial, eu vi há pouco uma informação de que o Facebook resolveu censurar, né? Eles falam em remoção, não é uma censura, mas resolveu censurar informações relacionadas àquele e-mail do filho de Joe Biden, o Hunter Biden, e que, no primeiro momento, durante a campanha, parecia que seria uma bomba, mas que foi desativada com participação da CIA, que disse que aquilo era uma invenção russa, e imediatamente a imprensa, aquela que tem mais impacto, né? Fala com mais gente, escreve para mais gente, ela adotou essa insinuação da CIA e passou a tratar aquilo como verdade incontestável, jogou o assunto para debaixo do tapete, inclusive com reações iradas a quem ousava abordar o assunto dentro das redações, quem abordava o tema numa reportagem tinha problemas, uma censura. E agora o Facebook censura de vez, mas com aquela saidinha à lá Facebook, não é? Enquanto não houver apuração dos fatos. Quem vai apurar? O Facebook não será, por óbvio. Não tem nem ferramentas para isso. Então, isso é um papel clássico dos jornalistas, que deveriam apurar essa história que está lá no e-mail do Hunter Biden e que relaciona Joe Biden a interesses na Ucrânia, principalmente como a empresa onde o Hunter Biden trabalhava, para a qual ele trabalhava, a pressão de Joe Biden como vice-presidente então dos Estados Unidos para que um procurador-geral fosse removido de seu cargo na Ucrânia, porque ele estava à frente das investigações relacionadas a essa empresa, e em troca a Ucrânia ganhou $1 bilhão dos Estados Unidos. Dinheiro, claro, pago ao fim pelo contribuinte americano. Pelo pagador de impostos, né? Contribuinte é um eufemismo. E também esse e-mail tratava de relações de Biden com a China. Então, pode ser tudo balela, mas o fato é que a insinuação da CIA foi abraçada por quem não tem o direito de abraçar insinuações. Jornalistas profissionais. E aí, todos eles, Washington Post, que está parecendo o jornal oficial da administração Biden, mas também já tem problemas na abordagem sobre Biden, quando o Biden desagrada as alas radicais que assaltaram o Partido Democrata, porque são essas alas, de fato, que interessam ao Washington Post, não é o Biden. Não é o Biden. O Washington Post não defende o Biden. É um apoio ocasional, mas por causa de grupos que estão no Partido Democrata. Esses, sim, são defendidos pelo Washington Post, desde que mudou de dono, né? New York Times, mesma toada, com toda a sua empáfia agora censória. E algumas televisões, NBC, a CNN americana, né? Enfim, jogaram para debaixo do tapete. Assunto proibido. Já foi dada a resposta. Não foi dada a resposta. E agora vem a censura também em rede social. E rede social tem um problema adicional, né? Outro dia, eu não sei se vocês, Sônia, Ronald, Maria e os ouvintes que acompanham a gente, os espectadores, acho que todo mundo deve ter visto, né? Uma reação do Lewis Hamilton. Porque começaram a cobrar do Lewis Hamilton, esse gênio da Fórmula 1, que ele falasse alguma coisa, escrevesse alguma coisa, em rede social, esses troços, sobre a situação em Israel, os embates entre Israel e o Hamas, a questão palestina, mas uma cobrança assim, como se ele fosse o secretário-geral da ONU. E aí o Hamilton deu uma resposta à altura da sua genialidade nas pistas. Ele falou, olha, eu não vou falar sobre um assunto que eu não entendo.
se eu vou, inclusive, tentar estudar o assunto para não falar bobagem. Porque se eu falar qualquer coisa agora, será uma bobagem. E ainda foi elegante, né, Zaidan? Muito, muito, muito elegante. Porque ele falou, escuta, eu não sei, eu não conheço esse assunto, se eu falar vai ser bobagem. Seja o que for que eu falar, vai ser bobagem, sem base nenhuma. Vou falar por falar, só para que digam, o Hamilton se posicionou. E ele não é obrigado a falar de todos os assuntos da Terra. Ele não é obrigado a falar sobre Hong Kong, sobre Taiwan, sobre Israel. Ele não é obrigado a tratar de geopolítica, ele não é obrigado. Aliás, ninguém é. A não ser quem tem um cargo público que lhe obriga a isso, um chanceler, um secretário-geral da ONU, um presidente da República, um governante, ou quem trabalha com isso, analistas, especialistas, jornalistas que tratam desse tipo de assunto. Não o Hamilton. Mas não é assim que alguém perguntou e ele respondeu, não, eu não falo sobre isso. Não é que perguntaram, exigiram uma posição. E ele falou, eu não tenho o que dizer sobre isso. Qualquer coisa que eu diga será uma bobagem, porque eu não conheço o assunto. Foi honesto e, como disse a Sônia, respondeu com elegância. Tem muita gente que simplesmente mandaria todo mundo para a braquiária, né? Ou então, o que é pior, tem alguns que falariam aquilo que, pela intuição, ele falou, é isso que eles querem ouvir. É isso que eles querem ler. Então é isso que eu vou dizer. Se eu disser isso aqui, a maioria vai bater palminhas. E ele foi honesto. Ele falou, não vou falar, não sei. Não conheço esse assunto. Mas é uma cobrança permanente. E muita gente começa a achar jornalistas, cantores, atores, que são obrigados a apoiarem determinada linha de pensamento para serem aceitos, para não serem boicotados, principalmente cantores, que o tempo todo dependem ali da aceitação pública, né? Ou pelo menos do seu público, e da ampliação desse público. Não lhes é dado o direito. Não podem dizer, não falo sobre isso, não conheço. Tem de falar. Mas não é que tem de falar a respeito. Tem de falar o que eu quero que você fale. Tem de escrever o que eu quero que você escreva. Isso é um totalitarismo brando, como eles andam dizendo na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Ou seja, não é o totalitarismo de soldados armados reprimindo dissidências. É uma repressão intelectual, cultural, e que muitas vezes joga pessoas no exílio virtual. Elas são descartadas, não podem ter apoio, não podem receber patrocínio, não podem trabalhar, porque não disseram aquilo que um determinado grupo considera que deve ser dito, exige que seja dito. Então, também por isso, parabéns para Lewis Hamilton, e também por isso que estamos tratando vaias para o Facebook, que censura, mas não censura tudo. Censura aquilo que considera que não é adequado, não é compatível com uma linha que silenciosamente aquela grande empresa de comunicação global, porque é disso que se trata, comunicação global, defende. Isso se espalha pelo Twitter, é a mesma coisa, né? Vão simplesmente fazendo com que pessoas desapareçam. É a foto do Trotsky que o Stalin faz desaparecer do retrato em que estavam eles, Trotsky e Lenin. O Trotsky desaparece, né? Hoje isso é feito com muito mais eficácia técnica e também com censura explícita. Lamentável. Bom, mas a gente estava tratando aqui, ou iria começar a falar de outro assunto que é muito importante para aquilo que a gente está vendo nas ruas do Brasil. Ontem eu vi um retrato
uma foto, provavelmente vocês viram também, que o Júlio Lancelotti publicou, não sei se você viu, Ronald, no centro de São Paulo. Sim. Não é? A multidão de desvalidos, de gente faminta, largada, jogada, à margem de tudo e no meio de tudo ao mesmo tempo, não é? À margem econômica e socialmente, são aquilo que os... Como é que era aquela expressão nos anos 80? Os yuppies, não é? Yuppies. Eles falavam que algumas pessoas eram economicamente inviáveis. Bem a expressão dos anos cretina. 80, de Wall Street. Nada mais excludente cretina. do que isso, né? Exato. E aqueles foram jogados na inviabilidade econômica. Um retrato assim impactante, impressionante, irreal. Aquilo é real. Aquilo é o retrato das ruas brasileiras hoje. E aí alguém pode olhar e falar assim, isso aí é tudo usuário de crack. Mentira. Ali há famílias famintas, sem teto, mesmo, não é sem teto para forçar uma situação, é sem nada que não seja uma lona para proteger da chuva e do sol. E muitas vezes sem comida, né? Então, aquilo se espalha hoje pelo Brasil. Cidade pequena, média. Estava conversando outro dia com uma pessoa que mora no interior de Minas, numa região mais próxima de Belo Horizonte, e a transformação social da região, o empobrecimento, até essa situação de inviabilidade econômica lá dos yuppies. Não há nada, não há trabalho, não há comida, não há dignidade. Então, o que fazer? No mundo ideal, trabalho para todo mundo e todo mundo vivendo do seu trabalho, a não ser quem não pode trabalhar, quem tem um impedimento físico ou mental e não pode trabalhar, então, claro, você tem de ter assistência social. Mas esse é o mundo ideal. Essa gente não pode esperar que o mundo ideal se realize, se concretize, se materialize, que os empregos se multipliquem. Isso não depende deles. Quando houver empregos, aí é outra história. Mas não havendo, você tem de levar o socorro imediato. O socorro imediato, para alguns, são programas permanentes, como Bolsa Família. Para outros, programas ocasionais, como o auxílio emergencial, que no ano passado segurou a situação de muita gente, permitiu que muita gente pelo menos comesse, e tal é o nível de miséria, de pobreza que há no Brasil, que um percentual relevante de pessoas, com aumento da renda, ganhando mais do que ganhava antes da pandemia por causa do auxílio emergencial. Mas que esse ano virou uma sombra, né? Foi mais ou menos assim, bom, então, muita pressão, vamos dar alguma coisa, né? E aí o que está sendo entregue, ainda mais com preço subindo, né? A cesta básica em São Paulo, eu vou te contar, o cara tem de receber ali uns 6, 7 meses de auxílio emergencial atual para comprar uma cesta básica, aquele que ganha lá 150, né? A maioria ganha 250 e há mulheres em determinadas situações, quando são responsáveis únicas, solitárias pelo sustento da família, que ganham 350, 375. Enfim, insuficiente de ponta a ponta. Mas a eleição, o Paulo Guedes falou isso para a Folha, né? Nós até falamos disso aqui, quando o Paulo Guedes falou, passamos 3 anos na defesa, agora vamos para o ataque. Como quem diz, 3 anos de defesa, arrumamos as contas, liquidamos ou pelo menos amenizamos drasticamente o problema do déficit público, da dívida pública, do desequilíbrio fiscal e agora vamos para os programas sociais. Interessante que antes de falar tudo isso,
ele faz a pergunta que já traz em si uma resposta. Tem eleição, né? A causa que move é a eleição. Só que os 3 anos da defesa, primeiro, não é verdade, só em Paulo Guedes e o País das Maravilhas é que há essa história de contas ajustadas, arrumadas. Pelo contrário, a pandemia provocou uma multiplicação da dívida. Uma multiplicação muito maior do que aquilo que já se projetava em fevereiro ou março de 2020. Em janeiro de 2020, o cálculo é o rombo das contas ficará em 124 bilhões. Aí, março, abril, maio, falaram, isso aqui vai dar um salto tremendo. Para 300, para 400, para 600, foi mais. Foi mais. E, de qualquer maneira, tem eleição, né, Guedes? Então, ele disse que a coisa está ajustada e que agora dá para ir para o ataque. Só que não está ajustada. Os 3 anos na defesa não impediram que o time sofresse muitos gols. Na tentativa de afastar movimentos, inclusive no Congresso Nacional, pela prorrogação do auxílio emergencial, qual é a ideia no Ministério da Economia e no Ministério da Cidadania? A ideia é que haja uma reformulação do Bolsa Família. É impressionante como o Brasil dá voltas, né? No mesmo assunto. Há mais ou menos 8 meses, a gente estava falando aqui disso. O governo discutia o que fazer. Ampliar, turbinar o Bolsa Família e mudar o nome. Ou fazer um outro programa. Aí veio aquela história de Renda Brasil, Renda Cidadã. E disseram para o Guedes, e o dinheiro, de onde vem? Aí ele trouxe as ideias, de onde tiraram o dinheiro. Todas descartadas, porque eram ruins. Eram ideias ruins. Descartadas pelo Bolsonaro, descartadas pela sociedade, que viram que ali era um engodo. As ideias todas do Guedes, o tirar daqui para colocar ali, atingiria quem? Os pobres. Os muito pobres. Para garantir programas. Porque alguns programas desapareceriam para garantir aquele único programa. Péssima ideia. Felizmente, não avançou. Teve outras ideias. Sempre tentando buscar aumento de arrecadação e punindo ou os pobres ou a classe média, assim chamada, né? Aqui no Brasil, o sujeito que ganha 5 mil reais, ele é tratado como se estivesse ganhando uma grana tremenda. Tal é o nível baixíssimo do salário médio. O salário no Brasil é baixo. Em média, ele é muito baixo. O salário mínimo no Brasil é inferior à maior parte dos países da América do Sul. Ninguém está comparando com a Noruega, hein? Com a Dinamarca, com o Reino Unido, com a França, com a Alemanha. Países da América do Sul pagam um salário mínimo melhor do que o pago no Brasil. O salário aqui, não só o mínimo, mas o salário médio é baixo. A maioria das atividades é mal remunerada pelo padrão internacional. Então, a ideia do Guedes sempre foi essa. Ou arrancar dinheiro de quem já tem lá as suas assistências, o que convenhamos, é uma covardia. É uma covardia, né? Ou arrancar de quem trabalha feito maluco, paga imposto, porque entra numa faixa que no Brasil é considerada, como ganha bem. E o dinheiro não dá para terminar o mês. E aí vai o sujeito trabalhar para sustentar banco, né?
faz empréstimo no banco, cheque especial, não sei o quê, enfim. E aí vem os juros estratosféricos, indecentes, escandalosos, cobrados pelos bancos, e a coisa não anda. É uma população cada vez mais empobrecida. Enquanto, claro, os muito endinheirados, os bilionários, ganham cada vez mais. É a história do rio que corre para o mar. Então, as ideias do Paulo Guedes foram todas ruins. Mas como o Brasil gosta de andar em círculos, voltamos ao tema. Reformular o Bolsa Família ou fazer um novo programa, e aí virá de novo a pergunta. Paulo Guedes, de onde sairá o dinheiro? Onde que você vai buscar o dinheiro? O plano, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, prevê 2 etapas de execução. Primeiro, o governo deve apresentar uma medida provisória com uma mudança mais sutil no programa, no Bolsa Família, elevando o valor do benefício, ampliando o número de beneficiados e, além disso, estabelecendo novidades, bônus para desempenho escolar e bônus para desempenho esportivo. São as 2 ideias para que haja aditivos aí ao Bolsa Família. O mais importante do que os bônus, é a ampliação do número de beneficiados e o aumento da grana que será paga se o plano for para frente. Essa é a primeira fase. Medida provisória, ou seja, o Congresso vai dizer aprova ou não aprova. Não é? A segunda fase, que exigiria mudanças mais profundas, faria uma alteração estrutural ampla. Aí volta o Paulo Guedes, com a ideia de fusão de programas sociais existentes hoje. Ele insiste. E aí, a proposta formulada pelo Guedes estabelece ainda o direcionamento de recursos de empresas estatais para financiar ações na área social. Muito bom. Agora, a ideia original do ministro Paulo Guedes era privatizar, né? Mas agora ele conta com as empresas públicas, com as estatais, para que financiem ações na área social. Isso, claro, provavelmente, e aí entra uma discussão até jurídica, mas provavelmente incluirá empresas de capital misto. Tem participação do setor público, majoritária essa participação, e do setor privado, acionistas. Por isso pode provocar algum debate jurídico, se isso pode ser imposto a uma empresa de capital misto, ou se serão só as estatais. A equipe do ministro tenta evitar uma repetição do que aconteceu no ano passado, quando as negociações para o estabelecimento de um novo programa social mais robusto fracassaram. Foi quando até o Bolsonaro começou a ameaçar com cartão vermelho, quem falasse em Renda Brasil, em Renda Cidadã, né? Mas o Bolsonaro quer, claro que quer. Por quê? É capital político. Dá voto. Ainda mais com a possibilidade, hoje, juridicamente existente, de o Lula ser candidato. E aí entra a questão, inclusive, do Nordeste, que é a região mais beneficiada pelo Bolsa Família. Região Norte também, mas o Nordeste tem muito mais habitantes do que a região Norte. Então, o Bolsonaro tem ido frequentemente aos estados do Nordeste e, claro, aposta muito ou num novo programa ou na ampliação considerável do Bolsa Família, porque isso dá voto. A ideia de mudar de nome no ano passado é porque para ter uma marca, uma associação. Renda Brasil, programa de quem? Bolsonaro. Ou Renda Cidadã, programa de quem? Bolsonaro. Bolsa Família, programa de quem? Lula. Dilma. Então ele sabe que é essa associação
E por isso, desde o ano passado, trabalham com essa história de mudar o nome. O desenho do programa autoriza a prorrogação, esse do auxílio emergencial, mas a verba para este ano foi limitada em 44 bilhões. Não significa gastar 44, mas até 44. Então, provavelmente, um novo programa, e não a ampliação apenas deste, dê resultados políticos maiores. É isso que o Paulo Guedes está enxergando. Continuar, prorrogar o auxílio emergencial, você tem um limite estabelecido. Um novo programa ou turbinar, até porque muita gente não está recebendo o Bolsa Família porque optou pelo auxílio emergencial. Se dá mais dinheiro, o cara opta, é óbvio, pelo que dá mais dinheiro. Vai no auxílio emergencial. Mas terminado o auxílio emergencial, ele volta para o Bolsa Família. E continua havendo a mesma exigência de recursos. Tem de arrumar dinheiro. Agora, turbinar significará ter de arranjar mais dinheiro. Então, no país das maravilhas do Paulo Guedes, tá tudo certo. 3 anos na defesa, vamos pro ataque. Na realidade, a situação é outra. É um déficit público gigantesco, uma dívida pública gigantesca. O Brasil consegue lidar com o serviço da dívida, não com amortizações. Os sinais fiscais encarecem o eventual interessado em comprar títulos públicos. É o interessado que se torna mais caro. Ele vai querer juros mais altos, prazos menores. Ou seja, o refinanciamento da dívida que se dá com papéis do Tesouro, ele se torna mais problemático. A única notícia boa é que a dívida brasileira é majoritariamente em reais. Se fosse em dólar, pelo amor de Deus, é em reais. Então, por ser em reais, é mais facilmente administrada a dívida. Mas os problemas estão aí. O primeiro trimestre e o início do segundo já foi muito problemático porque houve uma cesta de títulos vencendo, né? E isso endividou ainda mais o governo. E claro, os compradores de títulos, ou aqueles que resolveram renovar a propriedade eventual e temporária dos títulos, essa gente passou a exigir mais. Juros mais altos, prazos menores. Então, o benefício político é óbvio. O benefício social também é óbvio. Ou seja, por necessidade política, o governo aumenta o socorro e aumenta o número de socorridos. Só que a resposta à pergunta do ano passado continua sem aparecer. Onde está a resposta, Paulo Guedes? De onde virá o dinheiro? Em partes das estatais, essa é a novidade. Mas reunir programas, você vai insistir nessa ideia ruim? É tudo que temos? É tudo que o Ministério da Economia, com seus técnicos bem formados, bem vistos, chamados de gênios, é tudo que conseguem entregar? Tirar daqui para passar para lá? E não é tirar do bilionário, é tirar do paupérrimo, do pobre e daquele que é quase ironicamente chamado de classe média no Brasil? É tudo que temos, Paulo Guedes.